Programa Plenitude, com Iraci Campos. Sabemos que a juventude é uma fase cheia de desafios, escolhas e descobertas. E o Evangelho, ele pode ser, afinal de contas, uma bússola para orientar o caminho com sabedoria e muito amor. Esse é o episódio de hoje do programa Plenitude. Nós vamos falar de como aplicar o Evangelho e Jesus com os nossos jovens. E para o nosso programa de hoje, a nossa convidada especial é Ingrid Niero. Ela é pastora, jornalista e vem trazer umas dicas aqui muito boas de como conversar com os nossos jovens. Seja bem-vinda ao Plenitude, Ingrid. Obrigada, é um privilégio estar aqui com você. Muito feliz de poder participar desse programa. Ingrid, é bem complicado. Você que é uma pastora e que lida com os jovens, é um pouco complicado a cabecinha deles hoje em dia, não é não? Essa geração, ela tem algumas particularidades, né? Assim, eu até trouxe aqui uns dados de uma pesquisa muito interessante que fala assim, ó, um estudo da McKinsey de 2022 apontou a geração Z, que são os adolescentes e os jovens adultos de hoje, né? Eles apresentam a maior taxa de ansiedade, depressão, angústia de qualquer outra faixa etária. E uma pesquisa da Bloomberg Linea apontou que a geração Z está mais estressada e deprimida no trabalho. A Forbes destacou que a ansiedade da geração Z impulsiona uma indústria de 27 bilhões de dólares. Jesus amado, ou seja, essa ansiedade que está virando uma normose, né? Porque todo mundo fica ansioso, enfim, está se tornando consumista de medicamentos, de bengalas psicológicas para ocupar o seu tempo, para tentar se enganar, né? Porque Sim. não trabalha, na verdade, essa ansiedade. É mais ou menos isso, né, que a gente vê. A gente fala muito, eu gosto de falar muito, que assim, o Evangelho, ele é o manual da vida e do ser humano. Então, tudo que a gente precisa vai estar no Evangelho. Só que a geração de hoje, ela tem algumas características, né, particulares, e uma delas, por exemplo, eles querem tudo com muita facilidade. Eles querem agora, tudo de imediato. Então. E o Evangelho é um processo de construção que você tem, de caminhada no Evangelho, né? Você não pega o Evangelho, lê, e muitas vezes você não consegue entender, porque o Evangelho é um livro espiritual, ele não é um livro natural, né? Então a gente até sempre fala, ora antes de ler o Evangelho, né? Porque é um livro de revelação. Porque ajuda a abrir a mente, você Exatamente. se conectar com o divino, se conectar com Jesus, para poder ser auxiliar dali para a compreensão. Exatamente, para que você seja capacitado, né? Intelectualmente, espiritualmente, para você receber aquela palavra, aquela revelação daquilo que Deus tem para sua vida. Só que nesse imediatismo, nessa ansiedade, né, eles não estão muitas vezes dispostos a esperar esse processo e nem a viver esse Evangelho. Então eles querem ou tudo muito mastigadinho, ou tudo, como a gente falou, tudo muito para ontem. Mas o Evangelho não é assim, não funciona assim. De jeito né? nenhum. Agora, é muito interessante, porque quando eu olho assim para o Evangelho e eu olho para as características da nossa juventude, eu vejo o quanto o Evangelho ele se aplica. Né? Então, por exemplo, a gente, quando pensa nessa geração, a gente pensa logo o quê? No individualismo. Né? É uma geração super individualista, que tem dificuldade de se relacionar. E aí você vê que Jesus, ele ama se relacionar. Nossa. Ele ensina isso o tempo todo, com os discípulos. Ele tem Lázaro, que é o amigo dele, e ele se envolve com as pessoas, com a história das pessoas, com a vida delas, profundamente. Não é um relacionamento raso. Jesus, então, ensina isso pra gente, né? Aí Jesus também vai ensinar pra gente sobre a paz que excede todo o entendimento, né? E aí a gente vê essa geração super ansiosa, com muitos medos, com tanta insegurança, e Jesus falando, ei, eu vos dou a paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que vem dele, que vem através daquilo que você aprende vivendo com ele, numa construção com ele. Por isso que ele fala
a minha paz eu vos dou. Exatamente. Ou seja, vem até mim que a sua paz se faz, né? Sim, e Jesus o tempo todo vem até ele, né? Porque Jesus é tão gentil que ele respeita as nossas decisões, né? Então, assim, quando a gente vai ler, por exemplo, tem uma história na Bíblia que eu amo muito, que é a história da mulher encurvada. Aquela mulher frequentava a sinagoga, ela estava ali. Não, ela não era uma mulher que não estava naquele ambiente, ela estava no ambiente. Mas quando Jesus chega na sinagoga, ele não vai na direção dela, mas ele diz, vem até aqui. Então, ele faz um convite para que ela tome uma decisão de ir até ele para receber aquela cura. Né? Poxa, a cura era super do interesse dela. E Jesus sabia que ela queria aquela cura, claro. Mas, assim como ele também faz em outros momentos que ele pergunta, o que queres que eu te faça? Exato. Né? Então, assim, nós precisamos querer e decidir. Né? Caminhar nessa direção, ir até o Evangelho, se encher dele. Né? Essa geração também é uma geração, assim, que não tem propósito, né? Não tem. Não. Na pegada do Evangelho, o que acontece? Eu quero que você leia tal e, assim, fale resumidamente para mim, pronto, acabou e, né? E, na verdade, não é isso. Não. Porque não é o ler, Não. né? Porque você vai ler, pronto, passou o minuto que você leu e você se desligou e foi embora. Mas como é que você vivencia? Você tem que praticar. Exatamente. Exatamente. É aí que é o difícil, né? E a ansiedade muito tira desafiador. eles da... Tira completamente, porque a ansiedade ela vai te impedir de você viver o propósito de você assim, a ansiedade ela vai tirar você do centro da vontade de Deus. Porque aquilo que Deus tem para você é um processo e é uma construção. Sim. São duas palavras assim, a gente fala muito, eu falo muito, eu uso muito essas palavras, processo e construção. E uma coisa que eu digo muito assim, a gente tem uma tendência, não sou jovem não, já tenho 40. que é! Mas os jovens hoje, sobretudo, eles têm uma tendência assim, eles amam o resultado sentindo as dores do processo. Né? Eles focam ali nas dores do processo, né? Exato. E eu falo que é o contrário. Você precisa focar no resultado, ter o resultado como foco na sua vida, aquele alvo ali, você vai conquistar, você vai chegar lá. E você precisa se apaixonar pelo processo, por mais que ele seja dolorido. Porque o foco é o caminho. Exatamente. Acabou. Não adianta Precisa- você ficar... Quando você começa a ficar remoendo aquela dor, aquele processo de dificuldade, e você não tem o foco da onde você quer chegar, o que acontece? As suas forças vão se enfraquecendo e você vai entrando num processo totalmente contrário. Em vez de caminhar para frente, você vai caminhar para quê? Para o acomodismo, A a desistência, acomodação, pronto, desisto, não deixa de lado, não consegui. E eles não podem ter um movimento desse, porque é um movimento contrário. Sim. Essa geração, como uma das outras características deles, é assim, a falta de propósito, né? Não tem propósito. Quando você senta com um jovem, você pergunta assim pra ele. Primeiro, quando você pergunta assim, quem é você? Eu passo muito esse exercício pros jovens lá. Fala assim, vai na frente do espelho, se olha e pergunta quem você é. Aí eles, vou tirar de letra. Aí quando volta, fala assim, não consegui fazer. Chorei, fiquei angustiado, porque não sabe dizer quem é. Não sabe quem é. Né? Porque assim, a nossa identidade é algo que você só encontra em Jesus. Jesus imprime uma identidade em nós. A identidade ele vai dizer que nós somos filhos, né? Ele vai dizer que nós somos amados, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Né? Tudo isso caminhando debaixo do Evangelho. Porque a pessoa, quando olha no espelho, ela vai dizer, eu sou Iraci, tá, mas eu não sou um nome. Exato. Ah, mas eu sou um trabalhador, né? Não, eu não sou aquilo. Exato. O título não me identifica, não diz quem eu sou, né? Mas essa geração é mestre em dizer o que faz, mas não dizer quem é. Então, você pergunta quem você é. Quando eles dão conta de responder, eles te dizem o que eles fazem.
Então, eu faço X coisa, eu faço medicina na faculdade, eu faço... Mas ele não te diz quem ele propriamente é. Ele tem essa dificuldade, né? Mas Jesus vai dizer para você quem você é. E Jesus vai te dar destino. Eu falo assim, na Bíblia, Jesus diz assim, que ele vem para dar vida em abundância. Exato. Né? Ele fala vida e vida em abundância. E aí eu penso assim, vida em abundância para quê? Se eu não tenho um Se propósito, não tem um propósito. qualquer coisa serve. Exatamente, palha ao vento, tá indo para É. qualquer lugar. Né? E quando a gente fala de vida em abundância, eu logo, para mim, é muito claro que Deus me dá vida em abundância para eu ser líder da minha própria vida. Eu preciso ser líder da minha própria vida. Exato. Né? Vida em abundância para que eu possa ser a melhor versão de mim mesma, coisa que eu também só vou encontrar em Jesus. E com isso, a partir disso, eu dar conta de fazer parte dessa grande comissão, que somos os cristãos, nós cristãos, que vão fazer o quê? Que vão reverberar esse evangelho. Sim. Porque Deus não faz nada por mim e por você para que você guarde com você. Não, muito pelo contrário. Você, quando você passa a ser um multiplicador Exatamente. daquele evangelho, daquela vivência com Jesus, a sua vida se torna mais leve. Quando você se depara com um desafio, você fala assim, esse desafio não é tão grande, É né? bem assim. É a paz, né? Que excede todo o entendimento que Aí tem sobre você olha para trás, você fala, nossa, mas eu já passei por isso, isso, isso e isso, caramba. Aí você fala assim, nossa, mas eu sou forte. Foi difícil, mas eu aguentava um pouquinho mais, Exatamente. né? Porque tem uma palavra que está sobre a sua vida, né? Sim. Que é o evangelho. Exato. Que tá ali te dando uma direção, né? Por isso, assim, eu falo assim, tá com um problema com o quê, meu filho? Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma menina que ela tem muita dificuldade de relacionamento. Muita. De se relacionar com as pessoas, de se conectar com as pessoas. E aí, a gente conversando, a gente percebeu que ela projetava a história que ela tem com a irmã dela nas demais relações. Ou seja, ela não foi curada naquilo ali. E aí, eu contei pra ela, tava falando com ela sobre a história de Jacó e de Esaú, né? Porque Jacó, ele faz um retorno na vida dele, Exato. né? Deus conduz ele a retornar, ei, volta lá, você tá vivendo aqui, ok, mas para aquilo que eu tenho pra você viver a plenitude de quem você é, o propósito que eu chamei você pra concluir, você vai precisar voltar lá, se reconciliar com seu irmão, liberar perdão um para o outro para que vocês possam seguir adiante. Isso vai falar de relacionamento profundo, vai falar de propósito, o enfrentamento, né? Até Jung fala isso, né? Que tudo aquilo que você não enfrenta se torna o seu destino. É a sua sombra ali O tempo todo. em cima. O tempo Porque todo. você não consegue se ver e você passa a usar todos os métodos imagináveis para fazer fuga. Aham. Porque a culpa sempre vai ser do outro. Sempre. Eu sou assim porque o outro fez isso comigo, porque o outro... Eu sou assim porque eu me construí assim, escolhi meu caminho e fui em frente. Quando eu deparei com coisas que já não me serviam mais, que não diziam quem eu era, que não se identificava comigo, com o que eu vim para ser na vida, eu afasto aquilo do meu caminho e continuo seguindo. Aí eu tô dentro do evangelho, né? Mas essa geração tem dificuldade com isso, né? Muito. Essa geração fica ali sofrendo, fica ali agonizando, fica ali, né? E uma coisa assim, muito interessante quando a gente fala, a gente trouxe aqui a pesquisa, né, que fala tudo isso e a gente vê que parece até que é moda, né? Sim. Eu às vezes escuto assim, as pessoas falando e parece que é algo, é como se fosse assim, eu preciso, é o viver na autopiedade, sabe? Eu preciso ser essa pessoa enferma emocionalmente. Exato. Para você poder me amar, para você poder me aceitar, para eu poder pertencer a algum lugar. Eu sou carente, eu sou vítima. A vítima do mundo, a responsabilidade de tudo que acontece na minha vida é culpa do meu pai, da minha mãe, é culpa da Iraci, que tá palestrando aqui, que tá dizendo isso, mas isso não é para mim, então a culpa é dela, de eu não estar vivendo aquilo que eu deveria viver, é culpa do pastor, é culpa do irmãozinho ali do lado, a culpa é de todo mundo.
Mas nunca tem dificuldade de olhar para si. Sim, sim. Eu atendi uma jovem, ela tem de 14 para 15 anos, e eu falei, o que está acontecendo com você? Eu estou muito mal. Eu falei, tá mal por quê? Porque eu não consigo nem ter depressão. Eu falei, como? Eu falei, como? Peraí. Ela falou, eu tenho um monte de amigos, que tem ansiedade, ou tem depressão. Por que eu sou diferente? Eu não posso ficar ansiosa, eu não sei ficar ansiosa, eu não sei o que fazer. Eu não consigo nem ter depressão. Eu falei, o seu problema é porque você não consegue ter depressão? Você vê como a pessoa não sabe quem é e nem o propósito tem na vida. Porque se tivesse a percepção real de quem ela é e do propósito dela, que é ser luz, né? Exatamente. Ela pensaria o contrário. Gente, que bom que eu não tenho tudo isso e eu vou ser luz na vida dos meus amigos e ajudá-los a sair disso. Por meio do evangelho. Né? Eu vou aproximá-los. Eu quero ser a vítima. Eu quero que olhem para mim como coitadinha, porque a minha amiga é coitadinha, todo mundo dá atenção para ela, o outro. Tem ganhos, né? E eu? Tem ganhos, né? Que é uma característica forte também dessa geração, que é a necessidade de aceitação e de validação do outro. Né? Eu sempre falo assim, quem foi que se sacrificou por você na cruz? Aí a pessoa fala, Jesus. Aí eu falo assim, então por que você está tão preocupado com o que os outros estão falando para você, ao invés de se preocupar com aquilo que Jesus está falando a seu respeito e com aquilo que ele está ensinando para você? Né? Exato. Porque a verdade é essa. Aquela pessoa que está ali do meu lado, ela não se sacrificou na cruz por mim. Não, de sabe? jeito Não foi nenhum. ela que entregou a vida por mim. E na hora do aperto, cai fora e escorrega. Você fica aí sozinho, ó. Some todo mundo, né? Não tem amigos, né? Com certeza. Porque a falta de saber se relacionar... o jovem hoje, ele sabe escrever mensagem. Aliás, escrever muito mal, porque quando você pega uma mensagem do jovem, tá tudo trocado. Você fala assim, que dialeto é esse? CV, não sei o quê. E as gírias? Tudo. Aí eu vi uma mensagem assim, vou mandar a mensagem que fulano me mandou. Falei, gente, o que será que está escrito aqui? Eu fiquei um tempo para tentar Abreviam decifrar tudo, né? as abreviações que nem são abreviações corretas. certas. Sim. Aí eu falei assim, eu mandei uma resposta assim. Eu falei, você pode, por favor, falar numa mensagem de voz? Falei, aí eu vou entender, né? Então, você vê que ele não sabe relacionar. Não sabe. Eles têm uma dificuldade. Eles ficam assim, se fechando, conversando com um jovem de 24 anos, né? Que já é para ser adulto, né? Agora jovem adulto, né? Ele falou assim, eu nunca namorei. Eu falei, por quê? Como nunca namorou? Não, eu só fico com as meninas. Eu saio pra noite, eu bebo, saio pra noite, fico com uma menina, fico com a outra e caio fora. Eu falei, por quê? Eu falei, você não conversa, você não tem amizade? Ele falou, não, caio fora. Porque daí vai querer conhecer minha vida, saber como eu sou, o que eu sou, o que eu vou falar? Eu falei, aquilo que você é, você não precisa falar, basta você ser você, demonstrar que a pessoa vai fazer a leitura. Aí eu ouvi isso, eu falei, gente, a pessoa não sabe conversar, dialogar. São essas relações rasas, né? Que é isso que a gente está falando aqui. Eles têm, assim, eles usam várias máscaras de acordo com o ambiente que eles estão. As skins, né? Que eles gostam de falar. Qual skin que você está vestindo hoje? Ai, meu Deus, né? tá vendo? Tô por fora já. Só atualizar. São as gírias dos gamers, né? O pessoal que fica jogando lá o tempo todo. Então, as skins. Então, ele veste aquela skin... vai ali para academia, veste outra skin, vai ali para a faculdade, veste outra skin, tá com a família, mantém relações superficiais, porque se você aprofunda, você precisa mostrar quem você é de verdade, as pessoas vão te conhecer de verdade, porque numa relação profunda, você não mantém máscaras, porque em algum momento ela cai. Com certeza. Né? Mas aí quando você... E também a pessoa, se ela não sabe quem ela não sabe nem o que ela vai mostrar, né? O que vem. O que pode vir. Não sabe. Eu não sei nem quem eu sou. O medo de ser criticado, julgado, e o que vão falar de mim,
e excluído, porque a necessidade deles de pertencimento Enorme. é enorme. Só que como eu quero ter pertencimento a um grupo se eu não tenho Sim, conversa, intimidade com aquele grupo? exatamente. E esse medo, assim, né, você falou, né, do julgamento, a necessidade de ser aceito, né? Você vê que não está olhando mesmo para o Evangelho, porque o Evangelho vai falar de não fazer acepção a pessoas, o Evangelho vai falar, Jesus vai falar assim, vem a mim do jeito que você está. Exato. Vem a mim do jeito que você está, não importa. Né? Jesus ele não está preocupado com a sua condição hoje. Jesus já está olhando para quem você vai se tornar, para aquele que você foi criado para ser, né? E que a Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, assim, que é a coisa mais preciosa do que ser imagem e semelhança de Deus? Não tem. Não Né? tem. Então, Jesus ele vai te mostrar tudo isso, mas você está preocupado, eles estão preocupados com aquilo que a pessoa que está do lado está pensando, dizendo, falando, fazendo. É. E que eu tenho que ser igual para eu poder me encaixar. Né? Quando, na verdade, ele deveria olhar e falar assim, não, eu não quero me encaixar nesse grupo. Ter esse direito, né? Se sentir nesse direito. Porque, assim, a baixa autoestima é tão grande, né? Essa falta de conhecimento, porque a autoestima vai falar de identidade. Essa falta de conhecimento da sua identidade, do seu propósito, vai te colocar nesses lugares mesmo. Sim. Né, de você, eu preciso me encaixar em qualquer lugar, seja ele qual for. Se ele é destrutivo, não tem problema. Se é tóxico, não tem problema. Se é abusivo, a quantidade de pessoas que a gente atende na igreja que vem de um relacionamento abusivo e que não consegue sair de um relacionamento abusivo porque não sabe quem são. Sim, e porque é permissivo naquela situação. Porque se permite ser usado, ser dominado, ser abusado, né? Sim. Ser violentado por um outro ser. Se você está numa relação que não te faz bem, por que você alimenta aquilo que te faz mal? É porque não sabe quem é. Não tem a noção de valor. Eu tenho a noção do meu valor. Exato. Então, eu sei que eu sou preciosa para Deus, eu sei que eu sou especial, eu sei que eu sou única diante de Deus. Exato. E aí isso faz com que eu deseje o melhor dessa terra. Eu falava isso. Eu falava assim, quando eu cheguei na igreja, eu falava assim, que as pessoas ficavam assim, não, mas e o fulano? E o fulano? Aí eu ficava assim, não, gente, Deus vai me dar o melhor dessa terra. E Deus me deu o melhor dessa terra, porque o meu marido é o melhor dessa terra. Né? Então, assim, mas por que que hoje eu tenho um casamento saudável? Por que que eu me relaciono com aquele que é o melhor dessa terra para mim? Porque eu me valorizei. Porque eu sabia quem eu era. Já naquela época. Exato. Né? Porque eu fui buscar em Deus isso. Quem é a Ingrid? Não a Ingrid que vinha se apresentando para as pessoas. Não aquilo que parece ser. Exato. Quem eu sou de fato. Porque hoje a preocupação é muito essa. Eu preciso parecer ser. É. Né? E os dois alimentando essa cumplicidade, essa união, porque falta cumplicidade. Sim. Você tem que ter uma cumplicidade com Jesus e uma cumplicidade no seu relacionamento com a Sim. sua esposa, com o seu marido, enfim. Tem que ter uma cumplicidade única, profunda, sem senãos, senão os mais, vírgula. Não, é uma cumplicidade única. Porque quando os dois vivem em um, os dois que vivem em um, vivem em Jesus. Sim. Somos um. Sim, exatamente. E ser um é tão profundo, né, quando a gente fala disso. E eu acho que, assim, por exemplo, um dos problemas do jovem em relação a essa questão de relacionamentos, de relacionamentos fluidos, né? Tipo assim, fica aqui com uma, fica ali com outra. Não assume responsabilidade. Exato. Então, não assume essa cumplicidade, porque cumplicidade dá trabalho. É um exercício todos os dias, né? Então, assim, não querem isso. De jeito nenhum. Não querem. Não querem ter o desafio de estar num relacionamento que demanda responsabilidade e compromisso. Exato. Não quer. Não. Porque exige você ser autêntico, você ser
é ter compaixão, existe gentileza. Perdão. Exatamente, porque todos nós erramos e temos as nossas diferenças, mas não significa que a diferença seja defeito, né? Então, Não, isso aí é uma chave. Porque a minha diferença, no que eu sou diferente e você é diferente, na nossa relação, e aí qualquer relacionamento, né? Porque eu tô falando com meu marido, mas, por exemplo, na nossa relação, você tem coisas que eu não tenho. E eu tenho características que você não tem. Nós vamos nos somar. exatamente. Né? Então, daí a importância, né, de você se relacionar e de você buscar relacionamentos verdadeiramente profundos, né? Que foi aquilo que Jesus ensinou. Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, a gente vê que eles se complementam de uma forma linda, né? Nossa Senhora! Um mais diferente do que o outro, as características completamente diferentes. Jesus dizendo, vem todo mundo, porque eu sou amor, e amor é isso. O amor vai falar de você respeitar, o amor vai falar de você, da cumplicidade, vai falar do cuidado, do zelo, independentemente se você é parecida comigo ou não. Exatamente, é isso mesmo. Gente, o nosso tempo passa muito rápido, né, Passa. Ingrid, obrigada pela Eu que sua agradeço, presença aqui no nosso obrigada. programa. Uma Privilégio. alegria tê-la aqui com a gente, tá? Obrigada, gente. Então é isso. Vivenciar Jesus. A melhor forma de vivenciar Jesus é começar desde pequeno. Desde pequeno, ensina o seu filho, o seu neto, seu sobrinho, filho do seu amigo, começar a vivenciar Jesus. Porque ele não vai se perder no caminho, no mundo de vazio, no mundo de ansiedade, de egoísmo. Ele vai ser pleno. Ele vai ser feliz com todos os desafios que a vida apresentar. Ele se tornará uma pessoa feliz, saudável e vitoriosa, enfrentando os desafios com Jesus. Eu costumo dizer, não basta usar Jesus numa camiseta, tatua Jesus no teu coração e vivencia com ele todos os dias. Então é isso, para que você tenha uma semana de paz, alegria e vivencie Jesus, deixamos aqui um super beijinho carinhoso. Muita paz para você.